Eu quero fechar essa exposição, mesmo porque me sinto, vamos dizer assim, condicionado, se não houveram algumas perguntas, para entrar nessas 3 linhas de remate. Após o governo militar, em que termos o sistema de poder brasileiro recuperou e desdobrou, tornando possível esta emergência do Brasil de fora. Em segundo lugar, em que termos se pode avaliar hoje essa política inédita de inclusão face às tradicionais de integração progressista na economia de mercado. O que há de novo no Bolsa Família? O que há de novo nos acessos aos serviços sociais? O que há de novo, sobretudo, na consciência de mobilização e desses grupos emergentes frente ao que se pensava fosse acontecer, a estrita mobilidade sindical? Qual é a consciência do beneficiado pelo Bolsa Família e por que ele não está entrando em movimentos sociais? O que é a nova contradição entre os contemplados pela Bolsa Família, os velhos egressos da mobilidade, o movimento do sem terra e, de fato, os movimentos sociais diante dos movimentos sindicais? Sobretudo, por que não há mais greve no Brasil fora dos sindicalismos ligados à organização do poder e da função pública? O que é isso? E o que é isso em matéria de dinâmica social? Terceiro, e evidentemente, dizia de começo, no quadro desta aceleração, o que é esse Brasil emergente, com integridade de comportamento histórico, diante das contradições fáceis, de contraposição identitária, a distância entre o país de Lula e o país de Chaves, e evidentemente, nessa dimensão, o que é este protagonismo emergente internacional do Brasil, que não é um protagonismo africano, que é um protagonismo que apenas começa em formas de intermediação com o Oriente Médio. O que será para o Oriente Médio a mediação que começa do presidente Lula com o grupo Hamas e com os grupos do Meio Oriente? O que é esse protagonismo? Seria isso concebível ainda há 3 ou 4 anos dentro desse quadro? E é claro, nesse protagonismo, como pensar um cenário que ninguém imaginava há 4 meses atrás? O que vai ser a convivência do presidente Lula com o presidente Obama? E em que condições essa surpresa democrática de avalanche para a própria modificação da visão hegemônica do mundo não pode nos deixar desguarnecidos dentro desta perspectiva? Nunca uma diferença de 2 ou 3% entre 2 blocos foi tão radical, tão dramática e tão envolvente da fissura do mundo quanto esta que está podendo se desenhar nesse momento. O que será para a paz do mundo uma presidência McCain?
em que quadro o fundamentalismo ocidental chega a um protagonismo suicida, diante ainda do que seja essa presença internacional brasileira. E é nesse sentido que, às vésperas do que pode ser a passagem do conflito político, a guerra de religiões, a generalização do terrorismo, assumido pela visão preventiva de futuro do Salão Oval nesse momento, envolve a discussão da diferença nesse sentido e de que maneira a latinidade, em termos de proposta internacional, pode agregar, pode integrar blocos identitários antes de alianças políticas, até onde o próprio Ocidente, neste momento, e vivendo esse drama terrível da falta de alternativas internas da sua racionalidade. Um Ocidente europeu que não tem mais esquerdas e que vive de Berlusconi ao presidente Bruni a mesma condição, digamos assim, em que onde estão as esquerdas? Onde é que está a busca da alternativa? Em que termos o capitalismo ocidental tem tônicas de liberalidade, mas não mais de alternativas para que se possa pensar uma visão de esquerda hoje. Qual é a esquerda europeia fora do presidente Zapatero hoje na Europa? E o que é que, nesse momento, essa Europa está podendo nos apresentar como a emergência de um neofascismo no continente? O neofascismo de Berlusconi, o neofascismo das novas emergências provocadoras escandinavas e neerlandesas. Na hora em que um partido político na Holanda resolve provocar o Islã, seguindo o antecedente das caricaturas. E nesse momento, começando na extrema direita holandesa, provocar um terrorismo europeu, na base de que é preciso que haja o terrorismo logo para que as novas leis europeias proscrevam a migração muçulmana na Europa. Nós estamos diante de uma política de Lebensraum, nós estamos numa política de apropriação étnico-histórico de um território, e não é outra situação dentro da qual nós estamos vendo a confrontação neo-islâmica, começando pelo banimento do acesso da Turquia a uma Europa neofascista, a Europa do senhor Sarkozy, a Europa do senhor Berlusconi, a Europa que vai surgir da nova vitória democristã na Alemanha. É evidente que, neste quadro, onde está o protagonismo da diferença para este período à nossa frente? Eu vou sumarizar muito, apenas quase que com itens para um futuro desdobramento, esses dois panoramas identitários brasileiros, interno e externo, nesse quadro. Primeiro, quero falar do modo pelo qual a abertura permitiu a conquista de instituições identitárias que ainda em grande parte se continuam como inéditas dentro da Constituição de 88. Não é sem razão que o Dr. Ulisses a identificou como a Carta Cidadã. Se eu fosse olhar para o número de institutos dentro dos quais o Brasil da sociedade civil emergente tem condições de protestar pela sua identidade e instrumentos constitucionais,
nós não nos damos conta deste trunfo democrático que o Brasil tem nesse momento. Não preciso falar da ação popular. Não preciso dizer desse instituto que é praticamente inédito em toda a América Latina, que dá a qualquer cidadão o direito de chegar ao Supremo naquilo que ele considera como lesivo às instituições, não só ao seu direito pessoal aprendido, mas a partir dos chamados direitos difusos, qualquer cidadão pode protestar pela garantia do direito ambiental, qualquer cidadão pode denunciar o entorse democrático, qualquer cidadão pode lutar pelo que ele considera um direito humano afligido. Ao lado disso, aquela carta, é a nossa carta, já tinha em bem da identidade 2 instrumentos que a previnem contra a perda da identidade pela sociedade mediática. O primeiro, um instituto que na época ainda tinha o ressaibo do autoritarismo e que se dava conta do fato de que o cidadão não tem apenas que ter o seu corpo, o habeas corpus, o direito de ir e vir, é a primeira das liberdades fundamentais. Mas atenção, o Brasil da abertura foi um Brasil que saiu de uma fase do confisco da informação, da ditadura do fichário, do número verdadeiro que é o do DNA da pessoa, guardado no Serviço Nacional de Informação. Está aí, se ter criado na Carta o habeas data, tão importante quanto o habeas corpus. E agora o dado extremamente interessante. Nunca foi usado o habeas data no Brasil democrático. Por quê? Porque exatamente no Brasil da abertura, o franqueio dos arquivos, fora os casos de terrorismo, que nós estamos discutindo agora nesse momento, foi tão amplo, e é um dado que mobiliza a favor da cidadania a inexistência da necessidade do habeas data no Brasil, como nós vimos nos últimos 30 anos. Agora, do outro lado, sim, a terrível vigência da sociedade midiática destruindo a subjetividade brasileira. Falo do direito de imagem protegido na Carta e, sobretudo, pelo chamado direito de resposta. A Carta brasileira dá a qualquer cidadão, diante da notícia de imprensa errada, ou, sobretudo, diante da manchete destruidora de reputações, o direito de resposta imediata na intensidade do agravo. É um dos textos mais bonitos da Carta, que foi redigido por Miguel Reale, inclusive, no famoso artigo 5º da atual Carta, e que não é, de fato, usado na vigência da cidadania brasileira. A mídia confiscou o direito de resposta no Brasil. As reputações se destroem, os jornais brasileiros estrangulam a imagem que querem, na ditadura das manchetes, para não falar da televisão brasileira. E isto é especialmente grave diante de um país cuja identidade se faz e refaz a cada noite, às 8 horas, quando 80 milhões de brasileiros ouvem uma visão da realidade brasileira. Não há no mundo ocidental nenhum sistema que permita à mesma agência geradora de imagens e de informações o comando da televisão, do jornal e da rádio. Não existe isso nos Estados Unidos, não existe isso na Europa. Evidentemente, essa ditadura da cabeça do brasileiro é algo de objetivo para a nossa vergonha e para a nossa submissão.
O que quero dizer é que estamos levando para as Nações Unidas o dossiê do comportamento do direito de resposta no Brasil. O direito de resposta, quando ele acontece, ele nunca dificilmente ele é espontaneamente feito pela mídia. Quando ele acontece, ele surge de decisões judiciais, às vezes de medidas cautelares, 3, 4, 5 meses depois do agravo e da sua consolidação na opinião pública. Mais ainda, se é possível recompor a identidade na mídia escrita, como é que se vai recompor a identidade na mídia televisiva? A mídia televisiva fere a imagem irrevogavelmente. A sociedade eletrônica criou um monstro para a destruição da identidade, para o qual não há resposta tecnológica. O que as Nações Unidas vão discutir na próxima Assembleia Geral, enfrentando a sociedade mediática, e esta proposta vem da Espanha de Zapatero, é a de que a única maneira de se evitar o massacre da sociedade mediática pela televisão são multas monstruosas para o agente que a defina. Na hora em que a multa monstruosa for aceita, haverá a possibilidade de uma política preventiva. Não há outra. Agora, a sociedade brasileira é a mais selvagem neste particular. Não só no atraso do direito de resposta, mas porque não há no Brasil indenização, até hoje, pela violação do direito de imagem. Isso quer dizer que o Brasil, mais do que qualquer outra sociedade, dita complexa e moderna, entrou na ditadura da sociedade mediática sem retorno, com a capacidade de nós olharmos no espelho do que a mídia nos diga e com reflexos indiscutíveis sobre o seu futuro, para o qual ainda é uma resposta impotente à ideia do governo de se criar a Agência Pública de Informações. Até onde a Agência Pública de Informações, como resposta para a garantia da identidade nacional, em termos de subtraí-la à sociedade mediática, vai resistir à ideia de ser uma agência de propaganda governamental. Até onde a Agência Pública de Informação não é uma agência promocional do governo, mas é uma agência do Estado, capaz de definir e situar a neutralidade da informação voltada às suas bases. Esse instituto não existe no mundo. A sociedade ocidental democrática não a encontrou. Aqui está um membro desse conselho, o professor Vanderlei Guilherme dos Santos, que eu espero possa ter alguma coisa muito importante a avançar neste particular. A agência brasileira que está aí colocada tem uma tarefa quase que profética, se eu assim pudesse dizer, no que seja restaurar, organizar e criar uma deterrência para a sociedade midiática, que no Brasil é a pior de todo o mundo em matéria de asserviçamento da subjetividade. É evidente que isso nos leva a outra consideração mais importante. A política de exclusão e a sua superação. A integração do mercado não é progressiva, ela tem que ser feita num quadro de acesso, onde o elemento político, inclusive, predominaria sobre o elemento econômico e social. Foi esta a ideia-força dos anos 60,
e, curiosamente, numa integração que é a específica do Brasil, entre o PT, quantas e quantas vezes, Jerônimo Moscado também em outras dimensões, eu tenho que explicar ao estudantado e às conferências europeias que o Brasil não é que o PT não é o Labour Party, que isso não tem nada a ver com o Partido Trabalhista das esquerdas constituídas no mundo. O PT foi o partido da luta pela superação da exclusão social a partir de um instrumento que eu diria também imprudentemente deixado na legislação brasileira. Quantos países da América Latina que exatamente porque ainda establishmentária, quantos países da América Latina aceitaram o voto obrigatório? A Revolução Brasileira premonitória foi a de constituir como correlato da democracia o voto obrigatório. E o essencial do PT foi se dar conta disso a partir de uma aliança que hoje em dia também temo possa ser pouco discutida. A Igreja Católica nunca esteve tão distante do Vaticano II como ela está sob o pontificado de Bento XVI. Mas o Vaticano II criou a visão da Igreja versus Populo, criou a teologia da libertação e criou a militância do cura, a militância do pároco, a militância do padre dentro das suas bases. Nacionalmente, o Brasil que estava no fim do século passado tem duas forças: o Exército e a Igreja. O importante, e vimos isso tanto na redemocratização, foi o empenho que a Igreja teve nessa mobilização, a partir, sem dúvida, da maior figura da Igreja brasileira, cujo centenário vai se celebrar o ano que vem, Dom Helder Câmara. Ou seja, o padrezinho, vivendo profundamente o Concílio Ecumênico, depois sendo descartado pelo Concílio Ecumênico, transformado quase em persona não grata ao fim do concílio, mas tendo desenvolvido com tantos extraordinários personagens, desde Sobrinho até o cardeal do Chile, esse teor de que uma igreja versus populo era uma igreja que tinha que vir a militância política do mais pobre, a expressão de Dom Helder. Ninguém é tão pobre no Brasil que se lhe tire o direito de votar. O direito de votar é connatural à respiração. O direito de votar é connatural à respiração no Brasil. E o que é o PT? A busca desse voto e a opção contra o Sendero ou as Farc, a opção de buscar o poder pela campanha política, pelo aliciamento e pela capacidade de dar ao voto toda a sua nobreza. O coronelismo acabou de repente no Brasil, na hora em que o camponês, essa expressão que nunca se pode dizer em português, e não vou dizer campônio diante do meu mestre em português, deixar aqui presente. Mas, enfim, o camponês encontrou alternativa para votar. Porque a frase clássica, reportada por Dom Helder, é: agora eu tenho em quem votar. E a opção que o PT deu ao eleitorado obrigatório foi a opção que mudou o Brasil e criou a condição de inclusão pacífica, sem violência e essencialmente democrática. 3 eleições, perdendo ou ganhando, às vezes, num caso,
perdendo ainda por uma manipulação mediática nos últimos debates. Mas é evidente, dentro desse quadro, criando a mobilização. Atenção, a mobilização a partir do fato de que, antes de se chegar ao mercado de trabalho, a mobilização pode ter a dinâmica do acesso. Ela sai da exclusão pela saúde, pela educação, mesmo que não tenha o emprego. E o Bolsa Família, mudado na sua primeira conjuntura, permite que antes da entrada no mercado de trabalho, o Brasil, dos 40 milhões de destituídos, tenham acesso à saúde e comecem a ter acesso à educação. A partir daí, a visão da consciência e do ser para si independe do acesso no mercado de trabalho. E o que é muito interessante, num segundo ponto, também não os dados para poder avançar aqui, é que a consciência do beneficiado pelo Bolsa Família hoje confronta com o proletário brasileiro. Ele não está tão interessado na estabilidade do emprego, nem no acesso ao emprego, mas sim na garantia dessas condições de saúde e dessas condições de acesso ao emprego. Nós estamos apenas no começo, e a Cândido Mendes fará uma série de seminários sobre isso, do que seja essa nova consciência que põe em causa a mobilidade social fora do movimento sindical. E, de outro lado, fora da prioridade do acesso à terra dentro do interior brasileiro. Se nós formos estudar o que está aí nos últimos meses, o novo processo da chamada lavoura familiar brasileira, avançada pelo ministro Patrus, nós podemos entender como se dá este paradoxo. Diversas consciências de mobilização que fraturam na sua envergadura o movimento social e o sindicalismo. Mais ainda, a entrada na mobilidade pela chamada dinâmica de acesso social ou pela dinâmica de emprego. O Bolsa Família mostrou um percentual de acesso à educação e à saúde incomparavelmente superior à entrada no mercado de trabalho e, sobretudo, à garantia da estabilidade de emprego. Não obstante o fracasso do governo Lula em melhorar as condições de emprego fora do salário mínimo, o pouco resultado da integração do marginal no mercado de trabalho é altamente compensada pelas outras duas. E é isto que, hoje, explica a popularidade do presidente. Não é pelo movimento do Sem Terra, que certamente se conflagrarão com o presidente em pouco tempo, não é, inclusive, pela discussão dos empregos estabilizados, mas é em função do que o Bolsa Família está fazendo, que nós estamos encontrando uma nova mobilidade social brasileira. A negação dos bolseiros de se sindicalizar, por exemplo, é fascinante e indica o quê como forma dessa mobilização nesse momento? Isso cria muito, o que eu dizia há pouco, o chamado povo de Lula. Nenhum partido toma conta dele, nenhum sindicato toma conta dele. Acho mais ainda, acho que o drama hoje do peleguismo emergente dos sindicatos lulistas e, sobretudo, esta clientelização do movimento sindical no Brasil, augura muito mal quanto ao que seja a estruturação institucional clássica do povo de Lula. Nós vamos ver como é que esse povo vai se definir, mas hoje
ele avançou extraordinariamente no que seja a sua identidade. Ele hoje tem identidade, ele hoje vota, ele hoje se mobiliza e ele hoje tem esta extraordinária integração simbólica com uma nova transição brasileira. Evidente, isso nos deixa diante das interrogações, quer dizer, na medida em que o mercado interno brasileiro avança, na medida em que, de fato, esse mercado interno vai ter que enfrentar as novas dinâmicas de um Brasil que, pela sua própria prosperidade, está criando outras contradições na expansão e apropriação do produto nacional. O que vão ser amanhã os lobbies rurais do Brasil, repetindo um pouco o drama que está destruindo o governo argentino diante dos seus plantadores de grãos, no que é hoje o fato de que os ruralistas brasileiros têm hoje a terceira bancada mais importante do Congresso brasileiro. O poder de lobby do senhor Blairo Maggi, o poder de lobby dos arrozeiros de Rondônia e de Roraima apenas começa a surgir. E se pergunta se, na emergência do povo de Lula e da relativa capacidade de integrar e definir interesses, diante de um Brasil prospectivo, as contradições dessa própria prosperidade vão começar a definir no Brasil uma direita que não tenha vergonha do seu nome, que efetivamente vai se mobilizar, já se mobilizou, e através de bancadas desse tipo poderá obstaculizar muitas das reformas pretendidas pelo governo, a começar pela própria reforma tributária, como nós estamos já vendo nesse momento, e nos impasses que já vão aguardar o segundo semestre do governo do presidente. Saliento que isso se dá, portanto, nesse grande quadro internacional. Nesse quadro, faço apenas 3 interrogações. A primeira é: qual é a nossa inserção dentro dela? Esta inserção se faz numa visão que não está mais diante da velha ideia de centros e periferias. O mundo da hegemonia não tem mais periferias, elas já estão englobadas. Quer dizer, não se pode mais julgar com as periferias como no bom tempo, como era boa a Guerra Fria, como era bom o antagonismo entre Moscou e Washington, onde se podia barganhar, estar num lugar ou no outro, ou mudar de um lado para o outro, e necessariamente dar à periferia um poder de barganha. O mundo globalizado e hegemônico só dá à periferia a condição de manter ainda uma identidade que escape à uniformização da virtualidade. E aí que vem, então, a noção mais importante. Pode-se, em termos de processo de cultura, associar a hegemonia ao Ocidente como civilização? Ou, a primeiro break que se pode fazer dentro dessa hegemonização, parte da capacidade de defendermos a subsistência ainda das autonomias culturais no grande horizonte mundial. E é por aí que a latinidade se pretendeu ser o que se chamaria também, às vezes, a palavras definitivas, não é? Eu não posso dizer em outra língua que o Ocidente tem its soft side. Latinity is the soft side of the West. A palavra soft faz parte do vocabulário marciano. Eu não posso dizer soft não é mole, soft não é doce. Como é que eu vou dizer soft em outra língua? É muito difícil. Mole, eu posso dizer que a latinidade é o Ocidente mole, é o mais próximo. Mas a verdade é que a latinidade se confronta ao outro Ocidente na sua sobrevivência para o século 22, 23,
com 3 categorias. Primeiro, só o Ocidente mole, o Ocidente romano, o Ocidente latino tem a noção congênita do Estado. O mundo saxão não tem noção do Estado. O mundo naxão tem a noção do indivíduo, das liberdades do indivíduo, mas a polis e o Estado são as tradições mediterrâneas do Ocidente, que hoje são um privilégio desse mesmo Ocidente defendê-la. Não conheço nenhuma tradição cultural americana que tenha uma visão do Estado como a tradição nem inglesa, como efetivamente o Estado é um privativo cultural do Ocidente. Segundo lugar, não conheço no mundo saxão uma visão do efetivo pluralismo de convivência. O mundo ocidental tem uma grande leniência com as minorias. Ele só fala na diferença como minorias. Ou seja, há uma visão no inconsciente coletivo de um poder efetivamente regente que se dá o luxo ou a condição de poder conviver com as minorias. Não nos esqueçamos de um candidato democrata americano, quem ainda se lembra de Spiro Agnew. Spiro Agnew vinha de uma tradição grega, ainda na época de Dewey, frente à luta pelo começo da tradição que viria aos Kennedys. O senhor não quer visitar uma comunidade grega? Não, senhor, conheço todas, nasci nelas, são todas iguais. Nós não temos que visitar a comunidade grega nos Estados Unidos. Quer dizer, essa visão da harmonização, do fato de que o que existe são minorias servis a serem administradas benignamente, é a cabeça normal pela qual a ideia do pluralismo sucumbe na visão hegemônica da cultura ocidental saxã. Terceiro, é muito difícil, na visão do coletivo imediato, no mundo saxão, pensar na família extensa. A família saxã é a família na sua unidade mínima de acasalamento familiar. Eu me lembro de um dia em Harvard que um professor disse, olha, eu tenho que sair mais cedo, porque eu tenho que visitar um tio meu. Todo mundo quer visitar um tio, você tem um tio. Quer dizer, a ideia de que o tio seja membro da família, que a ideia de que existam tios dentro da família, que a noção de que a família envolve aquilo que gostosa, lubricamente, é a família latina, a família maior. Existem tios anglo-saxões? Eu tenho a impressão de que não. Quer dizer, dentro disso, e aí está uma outra definição rigorosa do que seja o contraponto entre dois protagonismos coletivos que nesse momento se encontram no eixo desta perspectiva. Esta perspectiva, a perspectiva do maior progresso, da maior dinâmica, do que efetivamente depois do Renascimento e cada vez mais a partir da Revolução Industrial, que foi uma revolução essencialmente inglesa desde o fim do século XVIII, criou o aparelho tecnológico da civilização ocidental, a partir da qual foi o Ocidente duro, aquele que se celebrizou como na faixa fundamental do dinamismo colonial e da relação colonial. O drama é o quanto, passando de cultura para civilização, a partir da coisificação do seu produto que a tecnologia permite, é o Ocidente que hoje enfrenta o que restou da periferia colonial, não subvertida ao último Anschluss, ao último abraço do Ocidente como civilização. A última tentativa de, utilizando a modernização acrítica para sobreviver como Estado nacional de confronto, foi a extraordinária aventura de Kemal Atatürk,
e, a partir dele, dentro do Império Otomano, criar um Estado Nacional Turco na 10ª hora. A caricatura veio logo depois, na vergonha do governo do Shah Reza do Islã. Naquele momento, a ideia de um Estado moderno chegava à absoluta caricatura, ao que fosse apenas a mimesis do Ocidente em toda a sua colocação. Eu não tenho tempo para exibir em cinema o que foi a celebração do Shah na comemoração de Persépolis 2 anos antes da sua derrubada. Só a moda ocidental, só o bacará, só a capacidade de assim sermos e o banimento completo de qualquer iraniano que pretendesse ir com as suas tônicas à celebração. Ou seja, era, naquele momento, o completa mimesis do que era finalmente o Ocidente é quem celebra Persépolis com Shah Reza Pahlavi. 2 anos depois, o radinho do imã Khomeini, e naquele momento, como resposta a essa caricatura, a criação fundamentalista, integral, implacável de um Estado islâmico, teologalmente falando, capaz de se impor a Sharia e, a partir dela, uma primeira ordem pública que se confrontava em gênero, número e grau à ordem ocidental. Ali, na 10ª hora, começava o confronto, e o confronto que, na sua dramaticidade, seria um confronto radical. Daí surge necessariamente a quarentena do governo iraniano e, diante disso, o isolamento radical numa cortina, na verdadeira cortina de ferro, do que fossem os países que confrontassem a civilização ocidental num nível idêntico de organização e de articulação. A Sharia de um Estado teológico, munindo-se de todos os anteparos para resistir ao que se via, não era uma tecnologia de modernização, era a expressão de Khomeini, o rapto da alma a partir do pretexto do progresso. Evidente, naquele momento, eu estava na presidência do Conselho Internacional de Ciências Sociais e recebi um apelo do presidente Khatami. Já era a fase de Khatami, e ele lançava à Unesco a proposta: o Irã vai continuar para o Ocidente a ser um país sob a cortina de ferro americana? É possível ter-se uma visita ocidental de organizações das Nações Unidas, pelo menos, que quebrem o muro? Consegui convencer o então diretor-geral da Unesco, Frederico Maior, o presidente de Portugal, Mário Soares, que fizéssemos uma visita ao Irã. Naquele momento, começava a Academia da Latinidade, com o imperativo de trazer o pensamento ocidental fora dos seus contextos, mostrando que o Ocidente era uma cultura e não o apanágio ferrabras da civilização ocidental. Isto permitiu que Edgar Morin, Gianni Vattimo, Jean Baudrillard, para citar alguns, Carlos Fuentes, pudessem, nesse primeiro momento, ao lado de Elie Jaguaribe, de Sérgio Paulo Rouanet, comparecerem como intelectuais do Ocidente ao começo desta militância. Esta militância deflagrou-se a partir de contatos sucessivos em que a latinidade foi
a primeira mediadora do que fosse o contato do mundo islâmico na sua inteligência e a partir do país eixo do mal, depois iria a Coreia do Norte, quer dizer, no sentido de estabelecer este contato e este intercâmbio. Na sequência dessas conversas, e nós já estamos na 18ª, a latinidade pôde ir a Alexandria, pôde ir a Istambul, pôde ir a Baku, pôde ir a Amman, pôde ir a Rabat, agora, ainda neste ano, e todos os amigos têm os relatos destas diversas conferências aqui à disposição da Fundação Alexandre Gusmão na saída desta sala. Mas atenção, o problema da identidade para nós aí era de uma mediação. O problema era saber o que estava acontecendo dentro das identidades latino-americanas e das identidades latino-americanas no seu sentido maior. Era possível ainda pensar que essa identidade iria trabalhar com o conceito de nação que nós recebemos ainda do mundo semicolonial? O que é a triste nação da América Latina no século XIX? Nós herdamos a nação para quê? O que é a nação peruana? O que é a nação chilena? O que é a nação uruguaia? O que é a nação brasileira dentro desse sentido? E o que é a nação venezuelana? Verificamos aí o uso retórico e às vezes mimético da expressão, que nos levava a 3 considerações. Primeiro, países da América Latina tão destituídos que nem sequer a nação mimética podem ter. O que é a nação haitiana? O que é o Estado haitiano? Essa coisa lindíssima de realmente do que foi Toussaint Louverture, que num momento extraordinário em que se emancipam da antiga colônia de São Domingos, primeiro abolem os escravos, depois discutem da possibilidade de um Estado. E naquele momento, Toussaint Louverture escreve a Mon Frère Napoléon, propondo um encontro com o todo-poderoso da França para discutir um Estado livre no Haiti. Através de um navio chamado Lagardière, Napoleão mandou uma tropa prender o insolente que o tinha chamado de irmão, levou Toussaint Louverture para o Jura, onde ele morreu de frio pela audácia de ter chamado Napoleão meu irmão. O que é preciso que se defina e se situe é já naquele momento o paradoxo dessas polarizações e de que maneira nós estamos aí diante de um país em diáspora. Hoje o Haiti é a força de subversão de Cayena, o único partido que nesse momento quer a independência do último colonato europeu na América é o Partido Autonomista Haitiano em Cayena. E ao lado disso, o que é a diáspora haitiana, hoje criando possíveis novas insurreições nacionais na Guiana Inglesa ou em Paramaribo. A importância desse fato, desse país que não tem o seu Estado, mas está criando outros numa diáspora de autonomia, é fundamental para se saber o que é ainda esse Estado e esta condição, ao lado do outro. Ou seja, na América Latina hoje, como é que a marca, o socle, a base identitária, pode servir à visão de mundo e ao reconhecimento do Paraguai, do Equador, ou, sobretudo, da Bolívia. Nós estamos vendo esse ano esses fenômenos que pareciam impensáveis ao lado de uma vitória de Obama. Vamos chegar ao fim do ano, no atual território boliviano, sem o estado de Santa Cruz,
confrontando o Estado Aymara no altiplano? Quem acha que a Bolívia não vai se romper já, em função de um triste desfecho? De um lado, os interesses da economia colonial de maior disfarçatez, a última economia colonial, que é da exportação do Estado de Santa Cruz, no seu colonato mais lamentável como concentração de renda, pelo qual o governo nacionalista, à última hora, do atual presidente, está permitindo esse desfecho. Para nós, o importante é saber até onde na América Latina, isso que para nós está resolvido, o Estado Nacional é a configuração do Brasil emergente, será a configuração não fundamentalista das emergências nacionais da América Latina, à véspera das hegemonias. Não há antecipação sobre isso, mas é evidente que, diante disso, reivindicar uma latinidade que exatamente permita a um país como a Bolívia ainda não ser o fundamentalismo aimara, ou o Equador não ser o fundamentalismo quechua, são fundamentais dentro dessa mesma e constante e necessária tarefa. O que fica, portanto, de interrogação, e aqui fecho, é esta pergunta tão importante e dentro da prospectiva. O Brasil é um país que pode, à última hora, manter a visão de nação no corpo geográfico em que a recebeu, como forma de configuração identitária. Segundo, o Brasil, na sua condição também à última hora, de luta contra a exclusão, é um país que não tem mais a nação partida entre uma economia de mercado e o de fora. Não preciso falar dos números desta expansão. Tenho que falar, sim, que a consciência de identidade, nesses casos, está precedendo a efetiva integração dentro de uma economia de mercado. Este, o Brasil, portanto, que posso responder à última questão, é o Brasil que efetivamente ganhou uma identidade temporã, mas necessariamente inteira. E muito obrigado. Eu acho que pudemos ouvir umas 2 ou 3 perguntas, começando evidentemente com o professor Larreta, quer dizer, que é o nosso uruguaio dialético para essas questões necessárias. Professor Larreta, onde quiser, aqui no púlpito, por favor. Muito bem. Eu tenho 3 perguntas e observações. Uma primeira epistemológica, uma segunda histórica e uma terceira política. Pergunta epistemológica. ¿Se pode pensar a história de uma nação a partir de uma filosofia do sujeito? Através de uma filosofia? Do sujeito, da consciência. A história da nação como um processo de toma de consciência? Ou exatamente esse tema foi questionado pelo postestructuralismo, pela teoria da cibernética e pela teoria da complexidade. Me parece que esse problema aparece como um tema de tensão analítica em toda a apresentação sua. Uma certa dificuldade para pensar o que fica fora da nação, ou seja,
aparentemente da globalização. Segundo assunto, pregunta histórica, observação histórica. Me parece que não se pode pensar a modernidade brasileira sem ter em conta dois processos decisivos. Perdão. Dos processos decisivos nos anos 40. A modernidade brasileira se construye a partir de São Paulo, especialmente da USP, simbolizada na figura de Sérgio Buarque de Holanda, e a partir da cultura nordestina expressada na obra de Gilberto Freire, o regionalismo de Gilberto Freire. A construção da ideia de modernidade brasileira me parece que aparece aí. Plínio Salgado me parece que tem muito pouco a fazer nessa história. Tercer ponto, uma questão política. Me parece que, e aqui estou dando uma opinião do ponto de vista de Itamaraty, me parece que nas próximas décadas, sí, ahí está. Nas próximas décadas, a política exterior brasileira vai estar construída em torno a uma arquitetura internacional, que tem duas capitais fundamentais. A primeira, Washington, a segunda, Buenos Aires. Me parece... ¿No se escucha? Bom. Tá. Buenos Aires e Washington, nas próximas décadas, van a continuar a ser as duas capitais fundamentais da política exterior brasileira. En ese aspecto, es decir, va a estar Pekín y otros lugares, mas esas dos capitales van a ser fundamentales. Y ahí tenemos una cuestión política. Brasil conhece muito mal a América Latina e a América Latina conhece muito mal o Brasil. Mas já temos uma subglobalização regional donde el capital brasileiro está penetrando na América Latina. Lo que acontece na Bolívia não está separado da política brasileira, es parte. Entonces me parece que ese problema, la asincronía entre a presencia económica do Brasil na América Latina e a presencia política es un problema fundamental y puede crear problemas. Es decir, eso me parece que es un tercer punto decisivo. O Islam es importante, mas do ponto de vista da política exterior, isso é fundamental. Muito obrigado. Uma segunda pergunta? Para que haja uma segunda, a gente tem que pedir uma terceira. Deixa eu ver. Bom, joga o pano. Ou a gente espera um pouquinho, vai haver uma mão que vai se levantar assim, não sei. Bom, acho que Henrique... É muito importante a gente ouvir um uruguaio, não é? Vou fazer o jogo antigo. Vocês estão ouvindo uma espécie quase extinta, quer dizer, eu acho que é importante, desse ponto de vista, saber a importância de Henrique, que dirige o nosso Instituto do Pluralismo Cultural, e tem sido, em todo o mundo, uma figura extremamente vigorosa para estabelecer esse diálogo entre as culturas. O mundo conhece Dom Henrique Larreta e eu queria agradecer a ele mais uma vez ter essa capacidade de problematizar na hora e nos dar a dimensão do sentido em qualquer dessas etapas e dessas condições. A primeira questão eu vou responder com uma colocação de Rickert, quer dizer, a questão da filosofia do sujeito se define como um a priori do conhecer, porque não existe subjetividade que não envolva o eu enunciante. E este eu é essencialmente relacional para que se possa chegar à definição de um sentido. Quer dizer, não há enunciado que por si mesmo não predefina na subjetividade a condição exaurível do logos da referência. Não há referencial em meio de caminho dentro disso, e a subjetividade nesse aspecto nunca pode ser contestada, a não ser se ela não for
por inteiro objeto do que Lyotard chama, e Henrique conhece isso melhor que todo mundo, a subsunção. Se nós não tivermos o rapto total do referencial pelo simulacro, nós teremos sempre a afirmação em rede ou em sentido desse mesmo enunciado. O grande drama do simulacro é que ele, de saída, pode eliminar o enunciado fundante, e é por aí que esse problema surge como tão importante hoje no quadro do estudo da filosofia da cultura e da identidade. A segunda questão me parece também muito rica, e é aquela de se saber se o Estado-nação é essencial à identidade de uma cultura e em que termos a toma de consciência é connatural ao avanço dessa identidade. A pergunta é muito oportuna porque eu responderia: a toma de consciência é fundamental para a identidade nos países que viveram a condição colonial como estrutura social total. A França, a Alemanha, a Espanha, Portugal não precisariam de um momento, de um plexo ou de uma instância de tomada de consciência, porque ela se deu ao longo do contínuo dos séculos e da absoluta, indiscutível permanência do seu referencial geracional. O jogo do epocal geracional se fez sem descontinuidade e ele é o próprio plexo do processo de cultura. Nos países coloniais, que tiveram a sua subjetividade confiscada, os países em reflexo e não em reflexão, a toma de consciência que se dá num percurso histórico com um momento definido é essencial e fundante para a aventura e para a definição da identidade. É por aí que nós todos da América Latina não podemos aceitar a visão da nacionalidade como dada de ganho pela pura continuidade desse mesmo passado sem a toma de consciência. E às vezes isso está aparecendo no nacionalismo moderno e fascinante através de reconstruções ou de mimeses. A absoluta e grotesca revolução bolivariana do presidente Hugo Chávez. Ou seja, na hora em que se reinventa o bolivarismo a partir da conveniência histórica para fundar uma nação emergente, se está exatamente fazendo já o grotesco da mimesis naquilo que é efetivamente essa fundação. Existe, evidentemente, um passado bolivariano que funciona como um sinal histórico, mas do ponto de vista do referente rickertiano, me parece muito difícil que isso se possa fazer dentro desse quadro. As referências ao passado têm que passar por esse crivo crítico para que de fato se entenda de que as identidades nossas têm um tempo de tomada de consciência e têm um periplo histórico, um pouco no nível a que eu estou tentando me referir. A colocação de Henrique sobre o problema dos eixos Washington-Buenos Aires, eu teria a tentação de concordar num facilitário de ideias. Ela me parece muito tentadora, mas a minha preocupação é de se saber, primeiro, se Buenos Aires vai protagonizar ainda uma nação que chegue a tempo, como o Brasil chegou. Acho que as contradições pós-peronistas, acho que o fraccionamento interno do populismo argentino, a fissura que continua hoje neste país, me deixa com uma afirmação, com um grano Salles,
de que ainda possa haver um Lula na Argentina. Ou seja, que possa ainda haver um congregador da mobilização diante da amplitude da fissura e do que agora nós estamos vendo, diante da situação dramática com que a presidenta está, e é muito bom que assim seja, no começo do seu governo, enfrentando o outro Argentina, e ainda sem sabermos se ela chegará, ou de fato, a um resultado. Mas no limite em que o governo de Cristina Kirchner seja destruído pelo ruralismo do seu país, não sei se naquela visão agonal de Roberto Campos, e espero ser contraditado, não conheço ninguém que seja um especialista da Argentina como Hélio Jaguaribe, e necessariamente ao lado dele, Henrique, acredito que, sinceramente, a minha visão seja de um pessimismo construtivo, mas tenho dúvidas de saber se, de fato, a Argentina ainda chega a tempo, ou de se esses eixos futuros de uma política brasileira vão sair da América Latina. Digo mais ainda, acho que é um preconceito em viés da história do Brasil vê-la como mais um Estado latino-americano. A América Latina portuguesa tem muito pouco a ver com a América Latina espanhola. E não acredito que, a não ser por causa de Madame Lynch, de fato, o passado de integração ou de dinâmica da América Latina espanhola tenha sido tão importante para o protagonismo emergente brasileiro. Eu vejo, sim, diante do que está acontecendo na África, uma parentela emergente com a África do Sul, que me parece vai ser muito importante nos próximos anos, como não tenho nenhum entusiasmo com o mais triste dos países emergentes, a vergonha hindu, ou seja, um país que ainda aceita na democracia o regime das castas e que dentro do regime das castas tem esse fenômeno lamentável agora de um grupo que quer ser incluído como pária para, de fato, poder receber mais auxílio do governo. Acho que não se pode comparar a tristeza hindu com a força chinesa dentro do que representa, de fato, uma nação para si nesse momento. Não reconheço nenhuma identidade nacional emergente na Índia, tal como reconheço dentro do quadro da China, e acho que tanto a Índia é um triste país emergente, tanto, de fato, a China será o país desse protagonismo. Mas atenção, a China é o contrário de um país imperialista, a China não é um país exógeno às suas áreas, e um dos grandes problemas que nós vamos ter no mundo das hegemonias é coexistir com uma nação gigantesca cuja prosperidade continuará dentro das suas fronteiras. É evidente que estamos aí dentro de um quadro que, a meu ver, graças a Deus, vai tirar o Brasil do carcã latino-americano, vai de fato nos levar dentro do continente ao que seja a abertura, sim, do contato com os outros países subcontinentes. Acho que o BRIC vai ser em pouco tempo o BRICSM. Acho que está faltando o M de México dentro desse conjunto e do que seja um enorme país com o seu mercado, o seu dinamismo e também já vivendo o problema da sua discriminação dentro do império. Não nos esqueçamos de onde está hoje o Muro de Berlim e de que maneira este Muro de Berlim está nos criando essa nova condição em que a latinidade vai ser debatida. Vamos fazê-lo agora na cidade de Mérida, com o patrocínio do Partido Revolucionário Institucional Mexicano, que perdeu a eleição por uma fração diante do atual presidente na cidade do México e que coloca a questão fundamental. O que são os chicanos hoje no mundo e qual é a nacionalidade emergente dos chicanos? A situação seria desgraçada tivéssemos a certeza de que
a opção americana tivesse sido a triste opção entre McCain e Hillary. A opção entre McCain e Obama nos dá alguma possibilidade de pensar nesta reunião. A proposta que eu tive na Latinidade, no dia seguinte à consagração de Obama, foi o PRI querer discutir as esperanças identitárias do México emergente, fazê-lo no quadro da Latinidade e vamos fazê-lo no Yucatán, com muitos dos aqui presentes. Já falei demais, muito obrigado. Meus amigos, hoje é o último dia do mês aniversário de Cândido Mendes. Nós estamos aqui num exercício de admiração, de carinho e de gratidão a Cândido Mendes. E ele acaba de nos dar esse grande presente. Eu proponho, pois, que antes de passarmos ao almoço, nós vamos almoçar juntos, nós cantemos aqui os parabéns para Cândido Mendes. Parabéns a você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida.